Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, Deus abençoe. Nós queremos saudá-los na paz do Senhor. Acabamos de chegar há pouco de Governador Luiz Rocha, a pastor Raimundinho, a sua esposa que nos recebeu ontem muito bem lá no jantar na casa dela. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da igreja, de todos os pastores que ali estavam, todos os pastores, e foi uma maravilha. Deus abençoe. A igreja muito receptiva, alegre. Vamos lá, 61. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amigo, pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus, aleluia. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Graças a Deus, hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo 22. Nós estamos tratando de assuntos gerais dados por Deus para a nação de Israel e que seus princípios são aplicáveis para todos nós ainda hoje. 22, verso 2, diz assim: se o ladrão for achado a minar ou a roubar a casa e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído, sobre ele será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então nós falamos ontem sobre os animais, que alguém não, por descuido, cavasse uma cova. Ontem mesmo eu estava na casa do pastor e ele me disse que ele era missionário e tirou cavando para fazer uma construção na obra, e aí ele sempre saía com o filhinho dele. E nesse dia a esposa pensou que o filho tinha ido com ele, e ela saiu para a rua e ele foi fazer um trabalho lá missionário. E aí quando chegou, ele perguntou: cadê o menino? E aí ela disse: não, pensei que ele tinha ido contigo, que sempre ele andava com o pai dele. Ele disse: não,
Aí ele disse que lembrou do buraco que ele tinha cavado lá no fundo do quintal da igreja para fazer o templo. Quando chegou lá, o menino estava morto, né? E a Bíblia, ela tem tudo, né, para ter todo esse cuidado. Ele me contando isso ontem, né? Então, veja como é a questão, né? A gente tem que sempre que ter cuidado em tudo. E aqui hoje nós estamos tratando sobre o ladrão. Aqui nós temos dois momentos. Essa palavra aí no hebraico, ganav, que vem da raiz ganav, é roubar, furtar, tem o sentido de levar embora. Então esse é o sentido. Em outra gravação nós já fizemos aqui também a diferença entre roubo e a diferença entre furto. Já explicamos isso aqui para os irmãos. Agora, no primeiro momento, caso o ladrão viesse a roubar a casa, o dono da casa, invadir a casa no período noturno, que não tinha como perceber, notar, se o dono da casa, ele fizesse o uso de uma arma ou de alguma outra coisa e atingisse aquele ladrão e ele fosse morto, o dono da casa não tinha culpa alguma. Vamos ver aí Ezequiel 12, verso 5. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Ezequiel 12, verso 5. A palavra de Deus, ela nos diz assim nesse livro sagrado. Ezequiel 12, 5. Vamos lá. Está escrito assim: escava para ti à vista dele a parede e tira-o para fora, por ali. Então veja que, na verdade, nós entendemos que aquele ladrão que ele viesse no período noturno, armado, ele vinha pronto para matar, e o dono da casa se defendesse nesse período, então era totalmente justificável, porque foi em legítima defesa e para a proteção dos seus bens. Então nós podemos observar aqui que o ladrão, que ele entrasse nesse período noturno e o dono não identificasse, ele poderia fazer a sua defesa. Nós temos o segundo caso, ainda dentro do mesmo versículo, verso 3. Ao amanhecer o dia, já o dono da casa olhasse para o ladrão e ele já indo embora, e aquele dono da casa armado atirasse ou então esfaqueasse, jogasse algo para matar o ladrão, nesse caso aqui, nós podemos analisar que o dono da casa já perdia o seu direito. Por quê? Porque já era de dia, ele poderia identificar o ladrão e levá-lo aos tribunais. Então, ele não matou apenas desconhecendo, ele não tinha visto o rosto, ele viu, ele contemplou. Então agora ele tinha que, na verdade, deixar ele embora, até mesmo com o bem que ele estava roubando, e depois ele levar perante os juízes o caso. Esse ladrão, ele haveria de restituir o bem, fazendo a indenização para o seu dono. Caso ele não pudesse pagar, ele deveria tornar-se escravo. Então, perceba que a Bíblia, ela é bem clara. Nesse segundo caso aqui, o homem já poderia identificar a pessoa. Então nós observamos aqui que até o ladrão, segundo a lei, essa questão da outra parte ter a defesa, ela é correta. Por que ela é correta? Eu vou explicar aqui. Quando eu, antes de fazer direito, aí eu dizia assim, rapaz, para que esses bichos ruins têm direito? O ser humano, o cidadão. Só que é o seguinte, o direito nunca defende o ladrão. O direito nunca defende o bandido. O direito nunca protege o que é ruim. O direito é para condenar quem é ruim. Agora, quando você vai observar, você tem os trâmites do processo. Nós já explicamos aqui. Nós podemos analisar que em algum caso há o envolvimento da polícia, há o envolvimento da perícia, as necessidades de testemunhas, os prós, os contra. Então, até que se esgote tudo o que for necessário para comprovar e para que a pessoa faça a sua defesa e a outra acuse, então nós temos todo esse processo, para que não haja dúvida, para que a pessoa diga assim, ele foi condenado por legalidade, ele foi condenado conforme a lei, e ele teve todo o tempo necessário
perante a lei dos homens para se defender. Mas como ele não tinha como se defender e tudo que foi apresentado contra ele era verdade, então ele será condenado. É por isso que a própria Constituição, ela reza isso. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente perante a lei. A lei, ela te dá o direito de você argumentar e apresentar na justiça tudo que é a favor da sua inocência. Então, não é que o ladrão tivesse direito para roubar, não é isso. Mas se ele for levado aos tribunais, ele tem o direito para apresentar o que ele estava fazendo ou o que ele estava praticando. E o dono da casa ou a pessoa também tinha como provar que ele estava errado. Então, feito o julgamento, ele seria condenado. Observe aqui comigo, Jeremias capítulo 2, verso 34. Vamos lá. Jeremias 2, verso 34. Está escrito assim na palavra de Deus. Olha aí o verso 34. Até nas orlas das suas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. Então, por que é necessário todo esse processo? Para que a pessoa possa apresentar as acusações e a outra tenha o direito de defesa. Na sua defesa não quer dizer que ela não tenha cometido o crime, que ela não tenha roubado, que ela não tenha cometido a infração. Não, mas é porque a justiça também dá o direito. A nossa Constituição Federal, ela diz que todos são iguais perante a lei. Iguais é que todos têm os mesmos direitos e todos devem ser julgados da mesma forma. Cada um apresentando as suas provas, apresentando as suas perícias para se defender. Caso contrário, cometeu o crime, vai ter que pagar pelo crime. Por isso que Paulo disse que a lei é para aquele que pratica o erro, é para aquele que comete o crime. Então veja aqui que você tem esse ladrão que vai roubar a casa de um cidadão, ele não quer trabalhar, ele não quer se esforçar para ter uma vida digna e vai invadir durante a noite a casa de um dono. Vai que esse dono esteja armado e tire a vida, então esse crime é justificável, é um crime em legítima defesa. Agora, durante o dia não, o dono da casa já pode identificar, deixa ele ir embora com bem, não é bom reagir, e nesse caso aqui você vai levá-lo ao tribunal. Então, o ladrão, ele tem o direito de estar também no tribunal. Agora, errou, ele vai pagar pelo seu próprio crime, ele vai pagar pelo seu próprio erro. E pelo aspecto bíblico neotestamentário, nós temos casos de homens que eram ladrões e se converteram a Cristo, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, lá pelo 22, 15, que também os ladrões não entrarão no reino dos céus. Paulo também fala isso em 1 Coríntios 6. Os ladrões não entrarão no reino dos céus. Mas, se esse ladrão se arrepender e se converter dos seus pecados em Cristo, aí ele tem a vida eterna. É isso que nós podemos ver no caso do ladrão na cruz. Quando ele olhou para Jesus e disse, nós pelos nossos erros, pelos nossos feitos, estamos aqui. Lembra-te de mim, Jesus, tu estarás comigo no paraíso. Então, há justificação em Cristo para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aqueles que se voltam para Deus com temor, com verdade, querendo de fato ter uma vida santa e abençoada pelo Senhor. Amém? Pai querido, Pai santo, nós oramos em favor dos teus filhos que ouviram a tua palavra. Continua com cada um, dando a tua bênção, dando a tua paz, dando a tua graça, libertando, salvando, curando e, ó Deus, trazendo vida e vida com abundância. Guia teu povo, teus filhos e dai-nos, ó Deus, um sábado de paz, de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.